Jesus, sejam bem-vindos todos vocês. Cá estamos para mais uma aula, onde nós vamos conhecer mais uma história do Senhor Jesus e vamos aprender mais um pouco como é bom ter este Jesus nas nossas vidas que cuida de nós. E para isso nós vamos clamar ao Senhor pedindo perdão, pedindo a Ele para que nos visite nesta aula. Fechando então os nossos olhos em comunhão com o Senhor e vamos orar. Ó Deus, nós clamamos pelo sangue do Senhor Jesus, pedindo perdão, ó Deus, pelos nossos erros, mas que, ó Deus, a comunhão contigo nos venha trazer a paz, a alegria, ó Deus, que nós possamos sentir a Tua presença, a bênção do Senhor sobre os nossos corações. Nós assim clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. E é através do sangue do Senhor Jesus, que verteu ali o sangue na cruz, que nós alcançamos a vitória na nossa vida. E é esse hino, Tenho Vitória, que nós vamos cantar. Amém? Glórias a Jesus. Eu gosto muito de cantar. Vocês gostam? Eu acho que sim. Nós vamos continuar a louvar ao Senhor com o segundo hino, que tem como título É Verdade o que Te Digo. Glórias a Jesus, a este Jesus que está vivo nos nossos corações, não é? Ele que nos traz segurança, paz, alegria aos nossos corações, porque Ele tem sido, nas nossas vidas, o abrigo seguro. E é este hino, o abrigo seguro, que nós vamos cantar ao Senhor com alegria. E logo em seguida, nós vamos então ouvir a história que o Senhor tem para os nossos corações nesta tarde.
Jesus, o abrigo seguro é Jesus. Nele posso habitar e também descansar. O abrigo seguro é Jesus. O abrigo seguro é Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos. A nossa aula de hoje é sobre Jesus acalma a tempestade. E vamos ler um texto sobre este acontecimento. Em que livro é que nós podemos ler sobre este acontecimento? Muito bem, na Bíblia, a palavra de Deus. Então nós vamos ler no livro de Mateus, no capítulo 8 e no versículo 25, que diz assim: E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Numa outra tradução, nós lemos assim: Os seus discípulos foram acordá-lo, gritando: Senhor, salva-nos que estamos quase a morrer. A Bíblia conta-nos que o Senhor Jesus andava sempre de um lado para o outro. Percorria cidades e aldeias de Israel, como a Galileia, Judeia, Samaria, a anunciar o Evangelho, a ensinar sobre a salvação que nele encontramos. Os discípulos eram alunos, eram amigos de Jesus e o seguiam por onde ele fosse. O Senhor Jesus ensinava aos seus discípulos e a multidão não só através daquilo que ele falava, mas também através daquilo que fazia. Jesus fez muitos milagres e maravilhas. Curou os coxos, deu vista aos cegos. Tinha sempre uma palavra de ânimo, de consolo para todos aqueles que vinham ter com ele, mostrando assim o seu amor por todas as pessoas e dando a conhecer o seu poder como o Filho do Deus vivo que veio a este mundo para nos salvar. A Bíblia conta-nos que naquele dia Jesus entrou com os seus discípulos num barco para atravessar o mar da Galileia. Começaram a navegar, iniciando a viagem. Jesus foi para a popa do barco, a parte traseira do barco, a zona mais abrigada, e ali adormeceu. Depois de tanto caminhar, naquela altura não existiam carros, autocarros, nem metro. Sempre cercado de muita gente, sem tempo para comer ou dormir, o Senhor Jesus estava muito cansado. O mar estava calmo, tranquilo. Não havia ondas, nem vento, até que de repente tudo mudou. Levantou-se uma tempestade. O vento começou a soprar cada vez mais forte e as ondas do mar ficaram enormes. As ondas do mar eram tão grandes que a água começou a entrar para dentro do barco, de tal maneira que o enchia e corria o risco de se afundar. Os discípulos ficaram muito aflitos, cheios de medo. Muitos deles eram pescadores e estavam habituados às tempestades que surgiam repentinamente no mar da Galileia. Mas desta vez a tempestade era muito grande. Jesus continuava na popa do barco e estava a dormir. O que haviam eles de fazer? Quando perceberam que não conseguiam controlar a situação, os discípulos foram acordar o Senhor Jesus. E disseram-lhe, foi o texto que lemos no início: Senhor, salva-nos que vamos morrer. O que teria acontecido se Jesus não estivesse naquele barco? Algo terrível. O barco teria ido parar ao fundo do mar, ou seja, teria naufragado. Mas isso não aconteceu porque Jesus estava com eles no barco. O que fez o Senhor Jesus? A Bíblia conta-nos que Jesus levantou-se e falou ao vento e ao mar: Cala-te e aquieta-te. E sabem o que aconteceu? O vento e o mar obedeceram à ordem de Jesus e a tempestade parou. Que maravilha! Os discípulos ficaram admirados, nunca tinham visto nada assim, porque não há ninguém no mundo que consiga fazer isto. Que maravilha! Os discípulos disseram assim uns aos outros:
Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabes, a Bíblia, a palavra de Deus, diz-nos quem é este homem tão poderoso que manda na natureza, que vem sempre em nosso socorro, que pode salvar-nos. Vamos ler novamente no livro de Mateus, mas agora no capítulo 16 e o versículo 16, que diz assim: E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Então, Jesus é aquele que desceu do céu para dar a sua vida na cruz para a salvação de todos os que o aceitarem. Que maravilha! Só Jesus nos pode salvar. Podemos aprender com este acontecimento que se estivermos perto de Jesus, Ele cuidará sempre de nós. Será que Ele pode ajudar-nos em tudo? Em mesmo tudo? Claro que sim. Até o vento e o mar lhe obedecem. Ele tudo pode. Não existem impossíveis para Ele. Para nós, a tempestade pode ser uma preocupação que vem ao nosso coração e traz tristeza ou algo que nos faz sentir medo. Como, por exemplo, ficarmos doentes, problemas na escola, colegas começam a tratar-nos mal, os testes não correm bem, os professores não são simpáticos, os pais zangam-se conosco. O que fazer? A quem recorrer? O que fizeram os discípulos? Acordaram Jesus, falaram com Ele pedindo a sua ajuda. Sabes, falar com Jesus é orar. E o Senhor Jesus ajudou os discípulos e acalmou a tempestade. Numa outra altura, já falamos que Jesus curou um paralítico, perdoou pecados e mudou a vida de um homem chamado Zaqueu. Muito bem. Ele pode fazer tudo isto porque Ele é Deus e tem todo o poder. Nós precisamos de ter Jesus no barco. É como se fosse o nosso coração. A Bíblia diz-nos que Jesus bate à porta do nosso coração. Nós vamos ler novamente um texto da Palavra de Deus, da Bíblia, em Apocalipse, capítulo 3 e o versículo 20, que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Amém? É lá que Ele quer morar, no nosso coração, para estar sempre perto de nós, porque nos ama muito. Não nos quer ver tristes, preocupados, com medo. Com Jesus há paz, há alegria, confiança e salvação para nós. Queremos que Ele more no nosso coração? Queremos Jesus na nossa vida? O que fazer? O texto dá-nos a resposta. Diz que é só abrir a porta do nosso coração. Dizer-lhe: Jesus, entra. E Ele vai entrar. Só através de Jesus vamos para o céu, porque só Ele morreu na cruz em nosso lugar para nos salvar. Amém? Graças a Deus por isso. Que o Senhor Jesus abençoe as vossas vidas. Amém. A paz do Senhor. Amém. Gostaram da aula? Tenho certeza que sim, porque Jesus realmente é aquele que está conosco em todos os momentos, não é? Nos momentos difíceis, alegres, é aquele Deus que está sempre conosco. E nós vamos entoar um hino ao Senhor que fala sobre a história que nós ouvimos. Jesus acalma a tempestade. Jesus, no meu barco eu vou descansar, mesmo que venha o temporal, eu posso confiar. Ai, o vento, ai, o mar, ai, a água entrar, o barco para lá, o barco para cá, só Jesus para ajudar. Jesus fala ao vento, Jesus fala ao mar, vamos acalmar. O vento parou,
podes descansar, mesmo que venha o temporal, tu podes confiar. Ai, o vento, ai, o mar, ai, a água entrar, o barco para lá, o barco para cá, só Jesus para ajudar. Jesus fala ao vento, Jesus fala ao mar, vamos acalmar. O vento parou, o mar se acalmou, é Jesus vou louvar. Anda comigo, quero-te contar os milagres que Jesus fez. Anda comigo, quero-te contar os milagres que Jesus fez. Água em vinho transformou-se, os sinais iniciou, trouxe alegria ao coração com dor. Peixe e pão multiplicou, a salvação anunciou, a tempestade ele acalmou. Cegos, leprosos, paralíticos curou, sim, tantas vidas mudou. Anda comigo, quero-te contar os milagres que Jesus faz. Ele está vivo para te salvar. Em teu coração Ele quer morar. Em teu coração Ele quer morar. Glórias a Jesus. Nós vamos terminar orando ao Senhor, agradecendo, não é? Porque Jesus está sempre conosco. Vamos agradecer por esta aula, fechando os nossos olhos. Ó Deus, nós glorificamos o Teu nome, porque em todos os momentos estás sempre conosco. Ó Deus, tens sido aquele que tem olhado pelas nossas vidas, nos tempos difíceis. Ó Deus, Tu estás sempre conosco, alegrando os nossos corações. Ó Deus, e até mesmo quando nós estamos bem, sabemos que Tu estás sempre conosco. Ó Deus, nós queremos Te agradecer pelo Teu cuidado permanente, por seres aquele Deus que agarra na nossa mão com todo o cuidado. Nós Te glorificamos-Te em nome do Senhor Jesus. Amém. Até à próxima!